Vamos aqui para mais uma live no canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho recebido bastante pergunta, hein? Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Vai ser bem bacana. Então vamos lá, a gente está aqui em uma série de lives falando e eu tenho conseguido trazer alguns conteúdos para vocês que te ajudem a construir uma renda passiva que supere os R$ 1.000 todos os meses investindo em ações e fundos imobiliários. E hoje, já que a gente fala bastante de fundos imobiliários, eu quero falar sobre um assunto que está pegando. E aí, agora é a hora de investir em fundos imobiliários de papel ou do tipo de tijolo? Essa é uma dúvida bem recorrente. Mas para isso, eu vou explicar aqui rapidamente um pouco sobre as diferenças dos dois tipos de fundo imobiliário. Afinal de contas, você precisa saber disso. Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, para ficar um pouco mais fácil de começar por esse tipo de fundo, ele basicamente é aquele mais fácil da gente entender. Por quê? O fundo imobiliário de tijolo é quando você de fato está investindo em um prédio, em um imóvel, seja ele de que tipo for. Então, por exemplo, se você compra um fundo imobiliário de uma laje corporativa, você na verdade está investindo em um prédio que possui vários andares, aí várias lajes que são alugadas para fins corporativos, para fins aí de escritórios ou até fins de laboratórios e assim por diante, mas relacionados ao segmento de lajes corporativas. E aí, de fato, você está investindo num prédio, você de fato está investindo num imóvel. Assim como se você tivesse, por exemplo, comprando um fundo imobiliário do segmento de shopping center, você de fato, dentro daquele fundo imobiliário, você vai encontrar no portfólio uma série de shopping centers, de shoppings que estão espalhados aí ao redor do Brasil inteiro, mas que de fato são físicos. Esses daí são os fundos imobiliários chamados de tijolo. E aqueles fundos imobiliários chamados de papel, na verdade, são aqueles fundos que eles investem em dívidas relacionadas ao mercado imobiliário através dos CRIs, os famosos aí certificados de recebíveis imobiliários, como o próprio nome já diz. Então, quando você está investindo em um fundo imobiliário do tipo de papel, na verdade, nada mais é do que você está comprando pedaços de dívidas de empreendimentos. Então, se por exemplo, existe uma empresa aí que quer criar um novo condomínio de casas, ele vai comprar um terreno, imagina que você tem que comprar um terreno gigantesco para você poder fazer o loteamento desse terreno. Essa compra e esse loteamento precisa de grana para o cara conseguir fazer isso, para aquele empreendedor, né, que está construindo aquele condomínio conseguir fazer isso. Então, o que que ele pode fazer? Ele pode tomar dívidas e aí ele capta dinheiro através dos fundos imobiliários de papel, que vão, na verdade, capitalizar esse cara para que ele de fato consiga comprar o terreno e lotear para posteriormente fazer a venda desses lotes e com isso conseguir pagar esse empréstimo, conseguir pagar esse CRI. Então, quando você investe em fundos imobiliários do tipo de papel, na realidade, você está investindo em dívida. É como se você tivesse, de alguma maneira, tentando fazer um paralelo aqui, emprestando dinheiro para alguém executar algo relacionado ao mercado imobiliário. E aí, esse algo que essa pessoa vai executar depois, quando ela começar a gerar dinheiro a partir disso, ele vai pagando essa dívida e você vai recebendo de volta o seu grana, seu valor investido ali, um pedaço de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Então, quando a gente fala basicamente ali de fundos imobiliários de tijolo, a gente tem algumas características muito bem definidas. Como eu falei lá no começo, na verdade ele está relacionado ao imóvel físico. Então você tem lá de fato um prédio, ou um galpão logístico, ou uma fábrica, ou um shopping center. E aí dentro desses imóveis você tem inquilinos. Esses inquilinos podem ser, na verdade, inquilinos desde uma grande empresa até vários pequenos inquilinos que têm partes, fragmentos daquele seu empreendimento. Mas, na verdade, são inquilinos. E aí funciona muito parecido com a dinâmica do mercado imobiliário com uma pessoa física. Então, por exemplo, se você tem um imóvel, você aluga esse imóvel para um inquilino, esse inquilino vai te pagar um aluguel todos os meses. Os fundos imobiliários de tijolo, a dinâmica é exatamente a mesma. Esse inquilino, por estar usando parte desse prédio, vai pagar um aluguel para que você seja remunerado por aquele espaço que você está alocando. Só que como um fundo imobiliário de tijolo, assim como um imóvel físico, ele tem alguns cuidados que você alguns cuidados recorrentes que precisam ser feitos, né, relacionados a um imóvel, como, por exemplo, manutenção preventiva ou até corretiva.
Então você precisa manter o prédio organizado, o prédio funcional, senão isso vai desvalorizar o seu patrimônio. Você pode ter vacância nesse prédio, você pode ter em algum momento partes do prédio ou até o prédio inteiro não alugados, sem nenhum tipo de inquilino. E aí isso faz com que você não tenha renda. Então tem alguns riscos relacionados aos mesmos riscos muito parecidos a imóveis físicos daquelas pessoas que investem comprando um apartamento ou até uma salinha comercial. São muito parecidos os riscos. Obviamente que com uma grandeza, né, com uma proporção muito maior. Se eu, uma pessoa física, compro um apartamento para alugar, putz, eventualmente a minha manutenção é de um apartamento muito menor, né, agora um fundo imobiliário trabalha normalmente com prédios inteiros, é uma manutenção muito mais sofisticada, ainda que a dinâmica seja muito parecida. Além disso, uma característica bem interessante e bem, similar em todos os fundos imobiliários de tijolo, é que eles possuem contratos que são feitos com os inquilinos, na grande maioria atrelados à inflação. O que que isso quer dizer? Que as revisionais dos contratos vão sendo feitas de acordo com uma taxa pré-determinada, que foi assinada lá no contrato na hora, e sendo reajustadas por índices relacionados à inflação. Então, os índices mais comuns nesse mercado é o IGPM, que seria ali um índice que mede uma inflação mais ampla, e o IPCA, que aí a gente consegue ver mais no dia a dia. É bem comum a gente acompanhar até nos noticiários falando: "Ah, a inflação nesse mês subiu tanto, a cesta básica nesse mês está tantos por cento mais cara", e assim por diante. Tudo isso compõe esse indexador, esse índice chamado IPCA. E a grande maioria dos fundos imobiliários de tijolo possuem seus contratos, as suas revisionais de contratos sendo atreladas a esse índice de inflação, ao IPCA ou ao IGPM. Então, quanto mais alta a inflação, esses contratos vão sendo reajustados e você vai recebendo valores proporcionalmente maiores, seguindo esse índice. Além disso, você ganha, obviamente, com esses aluguéis, né, que vão sendo pagos mensalmente por estes inquilinos e repassados, depois de abatido todos os custos do fundo imobiliário, vão sendo repassado esse lucro para os cotistas, mas você também pode ganhar com o fundo imobiliário de tijolo com a valorização do imóvel. Então, de fato, né, se você compra um imóvel, uma pessoa física, vamos imaginar que você compra um apartamento. Pô, ao longo dos anos, esse apartamento tende a se valorizar. E aí, claro, se ele tiver numa localização boa, se a região continuar se desenvolvendo e permanecer ou até passar a ser uma região melhor e mais bem valorizada, isso vai refletir também no preço do seu imóvel. No fundo imobiliário de tijolo, isso vai funcionar com a mesma dinâmica. Então você pode, ao longo do tempo, sim, também ganhar com a valorização do imóvel, valorização do próprio patrimônio, através aí da melhora do mercado, através do desenvolvimento urbano ao redor daquele imóvel e assim por diante. Além disso, você também pode, claro, conseguir, com os fundos imobiliários de tijolo, ter uma questão do timing da negociação disso tudo. E isso é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você aí na sua casa, não sei se você mora de aluguel ou se você tem um imóvel próprio, mas vamos imaginar que é um aluguel. Se o seu aluguel tivesse para vencer agora, vai, nesse final de mês ou no próximo mês, e o mercado não está aquecido, provavelmente você, na hora de negociar, vai conseguir fazer uma negociação mais interessante para você como inquilino. Porque se o mercado não tiver assim tão aquecido, putz, não tem tanta gente assim interessada em alugar eventualmente essa sua casa, esse lugar onde você mora. Isso faz com que o dono deste apartamento não tenha tanta opção assim para conseguir, quem sabe, subir o preço. Eventualmente ele vai ter que fazer uma negociação mais garantida para que ele não perca o inquilino, no caso você ou eu, né, nesse exemplo que a gente está dando. Então a mesma coisa acontece no fundo imobiliário de tijolo, nessa dinâmica de mercado. Se o mercado, ao final de um contrato, tiver desaquecido, for um mercado não muito interessante para quem é o inquilino, você pode, de alguma maneira, conseguir negociar taxas melhores. Então, vamos aqui dar o exemplo, né? Se eu sou dono, então, de um galpão logístico, de um prédio bem grande ali, de um centro de distribuição, e o meu contrato, o contrato com o meu inquilino vai vencer nesse ano de 2022. Se esse ano o mercado estiver muito desaquecido, então as empresas de varejo estão tendo dificuldade de conseguir
de fato vender, elas estão diminuindo seus estoques, então elas não precisam de tanto espaço assim para poder, guardar e armazenar os seus produtos. Pô, nesse caso eu como um dono de um galpão logístico, talvez eu tenha problemas para conseguir achar um outro inquilino, já que o mercado está retraindo. Então nesse caso, pô, quem sabe eu vou ter que dar um desconto, eu vou ter que talvez não reajustar assim tanto quanto eu gostaria o meu aluguel, ou até diminuir um pouquinho a cobrança dos aluguéis, porque senão eu não vou conseguir colocar nenhum inquilino para dentro, senão eu vou ficar com o imóvel vago. E esse é exatamente o momento que a gente tem passado agora, nesse ano de 2022 principalmente. A gente tem visto uma economia muito desaquecida, e isso por consequência acaba atrapalhando demais, principalmente os donos de imóveis que estão com seus contratos para serem revisionados, seus contratos que estão para serem vencidos agora nesse curto prazo. Assim como se a economia estivesse bombando, a gente tivesse vendo aí o Brasil crescer como um todo, as empresas se expandindo, procurando por mais locais, por mais galpões. Se eu como dono de galpão, gostaria que o meu contrato tivesse para vencer logo, porque aí provavelmente eu ia conseguir fazer uma negociação mais positiva para mim dono de um galpão, e menos positiva para o inquilino. Porque, pô, se eu tenho muita gente querendo alugar um espaço, eu consigo cobrar mais por esse espaço. É a lei da oferta e da demanda. Então, o momento econômico que a gente está passando, ele tem um impacto muito grande na qualidade e na possibilidade que a gente vai ter de fazer contratos mais positivos para os prédios, para os empreendimentos, para os fundos imobiliários e, por consequência, para nós cotistas que eventualmente investimos nesses fundos. Então, esse momento de renovação de contrato ele é muito importante. Aqui até fica uma dica: se você, por exemplo, já investe em fundos imobiliários ou ainda está estudando investir em algum fundo imobiliário de tijolo, é importante que você avalie, através dos relatórios gerenciais desse fundo imobiliário, quando que os contratos, ou pelo menos a maioria dos contratos que esse fundo imobiliário tem, vence. Se esses fundos imobiliários, né, se esses contratos desse fundo imobiliário que você está analisando ou até que você já investe, está para vencer num curto prazo e a economia do jeito que está, desaquecida e com uma probabilidade aí de permanecer dessa forma, pelo menos por esse ano e mais o próximo, putz, eventualmente a gente vai ter uma negociação de contrato mais difícil para quem é dono do imóvel. Provavelmente o dono do imóvel vai ter que dar desconto, vai ter que eventualmente abater alguns meses aí de aluguel. Cara, não é muito positivo para quem é dono de fundo imobiliário e, por consequência, não vai ser tão positivo para os cotistas. Agora, se você investe no fundo imobiliário que os contratos têm um vencimento bem longo e tem pouquíssimos contratos vencendo no curto prazo, beleza. Provavelmente você está mais bem resguardado para esse momento de economia mais fraca. Tá bom? E, claro, os fundos imobiliários de tijolo, assim como os fundos imobiliários de papel, eles distribuem os seus rendimentos, esse é o nome que se dá para os dividendos dos fundos imobiliários, todos os meses. Então isso é uma dinâmica muito legal, que é uma dinâmica que segue basicamente o mercado imobiliário, né. Se você aluga um prédio, um apartamento, você recebe os seus aluguéis desse seu inquilino todos os meses. A dinâmica é exatamente a mesma nos fundos imobiliários de tijolo. Agora vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários de papel. Então, os fundos imobiliários de papel, eles também estão totalmente relacionados ao mercado imobiliário, né, afinal de contas, senão eles não chamariam de fundos imobiliários, mas eles, diferente dos fundos imobiliários de tijolo, que você tem de fato um imóvel, né, você é proprietário de um imóvel, na realidade você está emprestando dinheiro para alguém que este alguém sim é dono de um imóvel, é dono de um terreno, por exemplo. Então, o fundo imobiliário de papel, na verdade, é como se você estivesse investindo na dívida do mercado imobiliário. Então, ele tem aqui implícito um risco um pouco maior. Porque um fundo imobiliário de tijolo, ou normalmente o prédio, né? A grande maioria das vezes o prédio já está lá físico. Pô, qual que é o risco que você tem? Estar alugado o imóvel ou estar vago o imóvel. Eventualmente precisar de uma reforma maior ou uma reforma menor. Esses riscos são riscos muito menores quando a gente compara com o valor do empreendimento como um todo. Agora, quando você trabalha com dívida, ou seja, quando você está investindo em fundos imobiliários de papel, imagina que eventualmente aquele prédio ele nem existe fisicamente ainda. Ele é um planejamento, ele é né, quem sabe, um futuro prédio que vai ser construído em um determinado terreno. O risco disso é muito maior. Você tem o risco da pessoa não conseguir vender os imóveis daquele prédio. Você tem o risco, eventualmente,
da própria construção do imóvel, de atraso, de aumento de custo, de acontecer algum problema na qualidade da construção. A gente sabe que acidentes podem acontecer e a probabilidade deles acontecerem são muito maiores na construção do imóvel depois do que quando o imóvel de fato já está pronto e entregue. Então, quando você está investindo em fundos imobiliários de papel, você tem riscos maiores. Você tem risco daquele empreendimento não dar certo ou daquele empreendimento ter algum tipo de problema sério que vai impactar as vendas futuras daquele empreendimento. E aí, obviamente, se tiver um impacto na venda futura daquele empreendimento, a gente tem um risco maior de tomar um calote nessa dívida. Se o construtor que vai abrir um novo condomínio de casas, por exemplo, tiver algum problema de algum habite, alguma licença ambiental, ele não conseguir vender esses loteamentos, e aí? Como é que a gente vai receber? Como é que ele vai conseguir pagar essa dívida, esse empréstimo que ele tomou para conseguir vender esse loteamento, para conseguir vender essas casas que ele está construindo, né, que ele está abrindo no condomínio. Fica muito difícil. Então, o risco normalmente de fundos imobiliários de papel, eles são maiores do que os riscos de fundos imobiliários de tijolo. Até por isso que os fundos imobiliários de papel costumam pagar dividendos maiores, porque essa máxima risco-retorno, ela está presente o tempo inteiro. Ela é válida absolutamente 100% das vezes. Então, quando o risco é maior, o retorno é maior. Se fundos imobiliários de papel pagam mais, é porque o risco de fato ele é um pouco maior. Por isso que é muito importante que você consiga avaliar na hora que você estiver investindo em um fundo imobiliário de papel, qual que é a qualidade daqueles tomadores das dívidas. Você consegue analisar e encontrar essas informações nos relatórios gerenciais. Você tem fundos imobiliários de papel que são fundos chamados high grade. O que isso quer dizer? Esse nome aqui em inglês nada mais é do que dizer que os fundos, essas dívidas são dívidas de menor risco, são dívidas com notas melhores. Quer dizer que os inquilinos possuem garantias, né? As pessoas que estão tomando a dívida para fazer aquele empreendimento imobiliário, elas têm ou um patrimônio muito robusto para colocar como garantia, ou elas têm um histórico de crédito muito bom, então dificilmente elas vão dar calote, tem pouco histórico de problemas de pagamento de dívida, e com isso você consegue ter uma nota melhor e consegue emprestar o dinheiro para essas pessoas, até cobrando uma taxa menor. Então, você consegue encontrar essas informações, elas são muito importantes para que você não fique exposto na hora que você está investindo em um fundo imobiliário de papel, de forma demasiada em fundos imobiliários de risco maior. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Quando a pessoa olha lá o dividend yield do fundo imobiliário, quando ela olha o dividendo que o fundo imobiliário pagou nos últimos meses, ela vê aquele dividend yield alto, aqueles dividendos gordos e fala: nossa, esse fundo imobiliário é maravilhoso, olha o tanto que ele está pagando. Cara, ele está pagando esse tanto porque o risco é maior. Então, se você só investir em fundos imobiliários que pagam esse tanto, esse monte de dinheiro de dividendos, você está expondo todo o seu investimento, todo o seu patrimônio em fundos imobiliários e investimentos de maior risco. E aí você sabe, né, o risco, ele pode acontecer algum problema a qualquer momento. E aí nesse caso, se você está exposto demais em riscos muito altos e acontecer algum problema, o seu investimento, o seu patrimônio vai sofrer muito. Você vai provavelmente ver essas cotas sendo desvalorizadas demais e vai perder dinheiro. E aí isso daí vai machucar seu patrimônio. Então, obviamente, você, por mais que fique tentado a investir mais em fundos imobiliários de papel, é muito importante que você não coloque toda a sua grana só nesse tipo de fundo imobiliário. E ainda, mesmo dentro dos fundos imobiliários de papel, tente diversificar por fundos imobiliários de maior risco e também de menor risco. Assim você garante pelo menos parte da carteira com risco retorno mais atrativo para também proteger o seu patrimônio, tá bom? E aí, algumas coisas que você precisa ter um entendimento e saber que deve acontecer daqui para frente. Como eu falei, tanto no fundo imobiliário de tijolo quanto de papel, a grande maioria desses contratos eles são reajustados a partir da inflação, seja o IPCA ou o IGPM ou qualquer outro índice aí relacionado à inflação. E neste momento a gente tem visto a inflação muito alta. Desde o início ali, do comecinho da pandemia em 2020 até agora, 2022, a gente tem visto a inflação na chamada inflação de dois dígitos, a inflação acima de 10%, que é uma inflação bastante alta, inclusive para nós brasileiros aí, visto nos últimos 10, 15 anos o que a gente viveu de fato de inflação. Então, quando essa inflação sobe muito, os fundos imobiliários de papel, eles têm os seus contratos reajustados, né, e sendo corrigidos basicamente todos os meses, atrelados a esse índice. Então, se a inflação está muito alta,
esses contratos eles acabam aumentando, né, a grana, eles acabam aumentando os seus recebimentos de dinheiro já no mês seguinte ou no mês próximo. Isso faz com que os fundos imobiliários de papel fiquem tão atrativos e estejam tão atrativos quando a gente olha o dividend yield dele nos últimos 12 meses, justamente porque a inflação está muito alta. E aí, nesse caso, enquanto a inflação permanecer nesse patamar, a gente vai ver fundos imobiliários de papel pagando dividendos mais atrativos, dividendos altos. Qual que é a atenção que você precisa ter aqui? Uma inflação muito alta por muito tempo, ele é legal do ponto de vista de dividendo, mas não esquece, o dividendo nada mais é, na outra ponta, você tem alguém pagando por esse empréstimo. E esse alguém que está pagando, se você está recebendo um dividendo maior, quer dizer que esse alguém também está pagando mais. E aí, será que esse alguém vai conseguir continuar pagando mais por tanto tempo? Começa a ficar arriscado. Porque se você tem eventualmente algum pico, vai, momentâneo, pô, normalmente a pessoa consegue ali dar um jeito de se virar e pagar. Agora, se isso começa a demorar por muito tempo, a gente começa a ter muitos meses e anos com inflação muito alta, provavelmente essas pessoas que tomaram essa dívida vão começar a ter mais problemas para conseguir honrar e continuar pagando essas dívidas que foram tomadas. E aí, nesse caso, é exatamente nesse momento que o fundo imobiliário pode começar a ver os seus rendimentos caindo, mesmo com uma inflação alta, porque a gente pode começar a ter o que a gente chama de default, ou seja, na verdade, você pode ter pessoas que tomaram esse empréstimo quebrando e não conseguindo pagar essa dívida mais. Então, por isso que é importante você ver qual que é a sua exposição ao risco desses tomadores de dívida. Se você estiver exposto a pessoas com muito risco, cara, a inflação permanecendo alta, do jeito que ela está hoje, pelo tempo que ela está e pela probabilidade dela continuar por mais algum tempo, né, por mais alguns meses, até mais de ano nesse patamar, a gente com certeza vai ver aí inquilinos, vai ver pessoas, né, tomadores de dívida tendo dificuldade para pagar e eventualmente até entrando em falência, entrando em default, que é o nome que se dá aqui no mercado imobiliário. E aí isso pode impactar os dividendos. Outro ponto que deve acontecer é o seguinte: tá bom, vamos imaginar que deu tudo certo, a inflação começou a diminuir, e aí, o que vai acontecer com o meu fundo imobiliário de papel? Bom, quando a inflação começar a diminuir, que a gente espera que aconteça em breve, o rendimento do fundo imobiliário de papel tende a começar a diminuir também, porque se ele está amarrado a índices como a inflação, na sua grande maioria, e a inflação começa a reduzir, começa a arrefecer, que é o nome que se dá, você eventualmente vai ter uma diminuição nos seus rendimentos quando comparado com os rendimentos que você recebeu nos meses anteriores, quando a inflação estava mais alta, quando a inflação estava mais aquecida. Então, quando a inflação começar a cair, os rendimentos dos fundos imobiliários de papel tendem sim também a cair. Por isso que é tão importante que você não pague na hora de comprar uma cota, não pague caro por isso. Porque se os rendimentos começarem a cair, o preço das cotas tendem a cair também. Se você pagou caro, além de você ter uma perda de rendimentos mensais, você também vai ter uma desvalorização do seu patrimônio. Agora, os fundos imobiliários, já para os fundos imobiliários de tijolo, a gente vê um movimento que não é tão rápido assim quanto o fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de tijolo, ele também costuma ter contratos amarrados aí, atrelados à inflação, mas ele demora mais um tempo mais longo do que o de papel para conseguir ver essa inflação sendo incorporada nos preços. Por quê? Além dos contratos, obviamente, serem eventualmente reajustados à inflação, ele costuma ser reajustado não mensalmente, costuma ser reajustado aí anualmente, até às vezes mais de anualmente. Eh, e o seu patrimônio no fundo imobiliário de tijolo, né, o seu empreendimento, ele também costuma ser ter o valor dele sendo reajustado pela inflação, mas isso demora mais tempo, isso vai acontecer com mais anos passados. Então, no curto prazo, essa inflação com uma economia desaquecida, a gente não vai ver isso sendo refletido no fundo imobiliário de tijolo, como a gente vê no fundo imobiliário de papel. Por outro lado, tem uma oportunidade bastante interessante aqui para o fundo imobiliário de tijolo que você precisa entender. Fundo imobiliário de tijolo, então, como ele demora mais tempo para ver, né, os seus contratos sendo reajustados de forma mais robusta, e também ele tem contratos mais longos com esses inquilinos, e ele depende de uma economia aquecida, a partir do momento que a gente encontrar duas grandes características no mercado, a gente deve ver as cotas do fundo imobiliário de tijolo subir e se valorizar. E o que são esses dois grandes itens? O primeiro deles é a economia voltar a aquecer. A gente precisa que a economia reaqueça. E quando isso acontecer, de fato, a gente vai começar a ver as cotas dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente lajes corporativas,
shoppings e assim por diante reaquecendo. Imagina, né, a economia fica mais aquecida, as pessoas vão mais ao shopping, as pessoas consomem mais. Então isso ajuda fundos imobiliários de shopping center. Se a economia está mais aquecida, você eventualmente tem as empresas se expandindo e precisando de mais locais, mais escritórios para conseguir acomodar a quantidade de pessoas que eventualmente ela vai contratar, afinal de contas a empresa está crescendo. Então os fundos imobiliários de lajes corporativas também tendem a se beneficiar com uma economia aquecida. Fundos imobiliários de galpões logísticos, a mesma dinâmica. Se as empresas estão crescendo, vamos imaginar as empresas do varejo conseguindo vender mais. Se elas estão vendendo mais, elas vão precisar de mais estoque, de mais espaço para conseguir guardar os seus produtos e, por consequência, os fundos imobiliários de galpões logísticos também vão se aquecer. Fundos imobiliários industriais, a mesma coisa. Se as empresas estão crescendo, elas vão expandir a fábrica, porque eventualmente a fábrica dela não está mais dando conta de produzir toda a demanda que ela tem numa economia aquecida. Então, ela vai aumentar a fábrica, ela vai expandir ou a própria fábrica ou vai comprar novas fábricas, né, em outros locais, e isso tudo beneficia sim fundos imobiliários industriais. Então, olha como a economia é ponto-chave para que você tenha uma valorização desses fundos imobiliários de tijolo, desde que a economia esteja aquecida, que não é o que a gente tem encontrado nesse momento. E o segundo ponto, muito importante, está relacionado à taxa de juros, que também tem a sua importância grande, a sua relação grande com a economia. Quando a taxa, a gente olha historicamente, a gente vê que existe uma correlação negativa entre taxa Selic e fundos imobiliários. Tá, você pode estar se perguntando que raios é uma correlação negativa. Em outras palavras, é o seguinte: quando a taxa básica de juros, a Selic, sobe demais, as cotas dos fundos imobiliários caem. Quando a taxa Selic cai, as cotas dos fundos imobiliários sobem. É isso, quer dizer que elas funcionam de forma oposta. Então, se hoje a gente vê uma taxa Selic muito alta, na casa dos 13,25%, com uma perspectiva de subir mais um pouquinho ainda no curto prazo. Putz, e uma economia também desaquecida, obviamente, quando a gente olhar para os valores das cotas do fundo imobiliário de tijolo, a gente vai ver na grande maioria fundos imobiliários de tijolo descontados, com os valores da cota muito abaixo dos seus valores justos, dos seus valores patrimoniais, depende aí da forma que você faz análise e valuation do fundo imobiliário. Você vai ver que a grande maioria dos fundos estão sim bastante descontados do que deveria ser o preço correto deles. Isso porque a gente está com uma taxa Selic muito alta, que subiu rápido demais e uma economia extremamente desaquecida. Agora, para pensar comigo aqui. Se a gente falou agora há pouco que a inflação em algum momento vai ter que começar a cair, quando a inflação começar a cair, se ela de fato se mantiver menor, né, ou pelo menos com uma tendência de queda, provavelmente o Banco Central vai fazer o que com a taxa de juros? Também vai começar a diminuir a taxa de juros. E aí, nesse momento que a taxa de juros diminui, duas coisas vão acontecer com os fundos imobiliários. Primeiro, como eu te falei, existe uma correlação negativa. Então, quando a taxa de juros cai, o valor das cotas do fundo imobiliário sobem. Além disso, quando essa taxa básica de juros, a taxa Selic diminuir, o que vai acontecer com a economia? Ela tende a se reaquecer, porque fica mais barato você tomar dívida e investir no seu negócio, em vez de deixar o dinheiro parado numa renda fixa qualquer aí, rendendo a sua taxa de juros, emprestando dinheiro para o governo todos os meses. Então, esse movimento, inflação caindo, taxa básica de juros, a Selic, caindo, vai ajudar os fundos imobiliários duas vezes, aquecendo a economia e, de fato, tornando o fundo imobiliário de tijolo mais atrativo como investimento. E aí a grana da galera da renda fixa volta a migrar de novo para os investimentos em fundos imobiliários e principalmente para o fundo de tijolo. Agora, não esquece um negócio aqui que é muito importante. Você, você aí, eu e você, a gente não consegue com exatidão antecipar esse movimento. Por que eu estou te falando isso? Se você for esperar a taxa básica de juros cair para os patamares, quem sabe, de 6, 7%, que devem ser patamares aí mais realistas, né, da gente ver em algum momento acontecer de novo. Se você for esperar isso acontecer, quando isso acontecer, as cotações dos fundos imobiliários de tijolo e de papel também, mas principalmente de tijolo, já vão estar lá em cima de novo. Porque o mercado de investimentos, o mercado da renda variável, ele é muito conhecido como um grande antecipador de acontecimentos. Porque se a gente tem uma clareza de que algo vai acontecer com muita certeza, como isso, taxa básica de juros cai e os fundos imobiliários, as cotas se valorizam, não tem bobo no mercado, né?
todo mundo no mercado, então, vai querer comprar um pouquinho antes dos fundos imobiliários voltarem a subir. Um pouquinho antes, para realmente pagar barato e poder vender depois, quem sabe, quando as cotas estiverem mais caras. Então, o mercado financeiro, ele antecipa movimentos. E na renda variável isso fica muito claro. Então, se você ficar aí esperando a taxa básica de juros começar a cair ou até chegar num patamar de 7, 8% para ir, e aí sim olhar para fundos imobiliários para investir, provavelmente você já vai pagar mais caro nas cotas. E aí, você sabe, né? Quem paga caro em alguma coisa, ou diminui a chance de ganhar dinheiro, ou ainda aumenta a probabilidade de perder dinheiro. Pagar barato nos investimentos é ponto-chave para a gente conseguir ter sucesso mais rápido. Não só nos investimentos, né? Se você está aí querendo comprar um imóvel, pô, é melhor você comprar um mesmo imóvel por 200 mil ou por 150 mil? O mesmo imóvel, é melhor comprar por 150 mil, né? Você está comprando a mesma coisa pagando menos. Então, o mercado financeiro funciona com essa mesma dinâmica. Ninguém é bobo, todo mundo quer comprar alguma coisa, seja qual for, tentando pagar o mínimo possível. E aí, quando você paga barato em alguma coisa, de preferência de boa qualidade, a chance de você ganhar dinheiro fica muito maior, porque a chance dela se valorizar ao longo do tempo aumenta. O seu spread fica maior. Então, não fica dormindo aí de touca, achando que eu vou esperar a taxa Selic cair de novo para olhar para fundos imobiliários de tijolo, que você vai perder uma grande janela de oportunidade. A minha leitura aqui é a seguinte: enquanto a gente tiver com a inflação alta do jeito que está, a taxa de básica de juros, a taxa Selic não vai cair. Por consequência, a gente vai ver fundo imobiliário com cotas ainda desvalorizadas. Agora, a partir do momento que a gente começar a ver a inflação diminuindo um pouquinho e de fato der um sinal ali de que essa inflação não vai voltar a subir tão forte como ela está hoje, ou seja, que ela vai continuar caindo, aí vai começar a chegar, aí vai ser o momento chave para de fato você começar a olhar para fundos imobiliários de tijolo e colocar na sua carteira. Eu, nesse momento, já tenho começado a colocar alguns fundos imobiliários de tijolo na minha carteira, mas eu ainda tenho aportado mais em fundos imobiliários de papel, porque de verdade os fundos imobiliários de papel, eles têm pago ainda dividendos, né, rendimentos maiores, justamente por essa dinâmica que eu expliquei da inflação mais alta. E a inflação ainda deve permanecer assim por algum tempo. Agora, a partir do momento que a inflação começar a cair um pouquinho, ou der sinais de que ela vai cair, eu já vou começar a aumentar mais os meus aportes em fundos imobiliários de tijolo e diminuir meus aportes em fundos imobiliários de papel, justamente porque os fundos imobiliários de tijolo, nesse momento, já estão muito descontados. Então, por exemplo, né, alguns fundos imobiliários que eu separei aqui para comentar com vocês, que foram os fundos imobiliários que eu comprei nos últimos 2 meses, tá? Fundos imobiliários de papel que eu gosto muito e comprei foi o REC-R11, e o RPR11. Esses fundos imobiliários são fundos de risco um pouco mais alto, mas que têm pago os dividendos muito bons, ou seja, tem pago uma graninha aí todos os meses de rendimento bem interessantes para mim. E esses fundos imobiliários, eles costumam, você precisa ficar muito atento, claro, ao preço que eles estão sendo negociados, para você também não pagar caro demais, tá? De novo, não esquece, por melhor que seja determinado investimento, você não deve pagar caro nunca. Vou imaginar que você gosta muito de um iPhone. Por melhor que seja um iPhone, pô, não vai pagar caro nele, né? Pelo menos tenta negociar para pagar o mínimo possível. Por mais que seja um telefone super bacana, maravilhoso e tal, não paga caro, porque um bom ativo a um preço muito alto, você tem grande chance de perder dinheiro do mesmo jeito. Tá cheio de história de gente aí que comprou ativos excelentes, super conhecidos, que são muito bons, mas pagou um preço muito caro, exorbitante, e perdeu dinheiro. E aí você fala, como é que pode? Pô, fulano perdeu dinheiro comprando aquela empresa sensacional. Perdeu porque pagou caro demais, tá bom? Então, os fundos imobiliários de papel que eu aportei nos últimos 2 meses, eu aproveitei principalmente as subscrições que aconteceram, foi o REC-R11 e o RPR11. E já os fundos imobiliários de tijolo, dois fundos que eu gosto muito aqui, que eu fiz aportes recentemente, foi o JSRE11, que é um fundo imobiliário de laje, que está muito descontado versus o seu valor patrimonial, e o outro fundo imobiliário é o PVBI11. Não são, claro que esses ativos que eu estou comentando não são nenhum deles recomendação de compra ou venda. Eu estou te contando o que eu fiz para minha carteira, para que você também procure depois por esses fundos e comece a estudar um pouco eles mais a fundo e ver se faz sentido para você também. Esses dois fundos, JSRE11 e o PVBI11, são fundos imobiliários de diferentes características, mas ambos do segmento de lajes corporativas.
É um segmento bem polêmico, então precisa entender melhor aí se faz sentido esse risco para sua carteira, mas que são fundos imobiliários que têm ativos, que têm imóveis muito bons. E galera, imóveis bons e bem localizados é a 90% do segredo de um investimento imobiliário. A galera fala que na verdade existem três grandes segredos no investimento imobiliário, né? O primeiro é localização, o segundo é localização e o terceiro é localização. Então, se você pegar esses fundos imobiliários, como esses dois que eu comentei, que têm localizações excelentes e têm imóveis de ótima qualidade, a chance de no longo prazo a gente ter sucesso fica mais interessante, tá bom? Ah, o Alexandre aqui fez uma pergunta se eu paguei barato no RPR11. Cara, o RPR11 não era um fundo que eu tinha na minha carteira, mas ele foi um fundo que eu comprei algumas cotas nessa última rodada de emissões que ele teve no mês passado. E aí eu aproveitei essas emissões, né? Eu aproveitei para subscrever um número razoável de cotas. Então eu consegui, de alguma maneira, fazer o meu preço médio ficar próximo de R$ 104. Ele normalmente costuma ficar sendo negociado ali entre 110 e 112, então eu considero que foi uma entrada boa no fundo imobiliário, no RPR11, justamente por eu ter conseguido aproveitar essas emissões para subscrever mais cotas. Isso é um ponto bem importante que está abrindo uma janela bem legal de oportunidades sobre essas emissões. Porque nesse ano aqui, tem muitos fundos imobiliários fazendo emissões, mas não está fácil captar dinheiro no mercado de fundos imobiliários, porque tem muita gente colocando dinheiro na renda fixa ou até migrando para outros tipos de investimento. Então, os fundos imobiliários que estão emitindo, eles não estão conseguindo emitir todas as cotas que eles gostariam e que eles colocaram à disposição. Isso quer dizer o seguinte, fica ligado que isso aqui tá dando para fazer isso com muitos fundos imobiliários, tá? O que está acontecendo é que está sobrando muita cota. Quando você participa da subscrição de um fundo imobiliário, você que participou, né, você que subscreveu essas cotas, eh, na segunda rodada de sobra dessas cotas, você pode pegar normalmente uma quantidade muito maior de cotas que você poderia subscrever. Exemplo, tá? O RPR11, vamos imaginar que eu tivesse 100 cotas desse fundo imobiliário. Ele fez uma emissão e ele falou que a minha proporção seria de 50%. Então quer dizer que eu poderia comprar 50 cotas. Se eu tenho 100 cotas, eu poderia comprar mais 50%, eu poderia comprar 50 cotas. Beleza, eu fui lá e comprei as 50 cotas. Só que tem outras pessoas que também tinham direito a comprar cotas e que não compraram. Por qualquer que seja o motivo, não tinham interesse, não tinham dinheiro, eu sei que elas não compraram essas cotas. Essas cotas então sobram. E aí elas são ofertadas para os outros investidores que participaram da subscrição. E aí o que aconteceu no RPR11? Eu estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Não eram exatamente esses números de cotas, mas se na primeira rodada eu pude comprar 50, nas sobras eu pude pegar 250 cotas. Então, se eu tinha no início 100, pude comprar mais 50 com preço baixo, na sobra eu podia comprar mais 250. Na verdade, eu estou falando aí, sei lá, de 300 cotas podendo serem compradas a um preço de R$ 102 versus 100 cotas que eu tinha compradas aí a R$ 108, R$ 109, que foi o preço de mercado que eu paguei. Então, com esses fundos imobiliários tendo dificuldade de conseguir emitir cotas, né, e conseguir emitir todas as cotas que eles de fato têm, quem está entrando nessas emissões está conseguindo comprar essas cotas com preço baixo, com preço muito próximo do valor patrimonial. E para esses fundos imobiliários de papel, isso é bem legal, é bem interessante. O RPR11, a gente não sabe, obviamente, se ele vai voltar a fazer uma nova emissão tão cedo. Eu acredito que ele vai, tá? Porque ele é um fundo ainda relativamente pequeno no mercado de fundos imobiliários de papel. Ele chegou agora no patamar de R$ 1 bilhão. Tem outros fundos imobiliários de papel aí de 2, quase 3 bilhões. Então eu acredito que o RPR11 deve fazer uma nova emissão em algum momento ainda esse ano. E aí, pô, provavelmente vai sobrar de novo cota. Então pode ser uma boa sacada para você aí que está pensando, está estudando o RPR para ficar ligado. Realmente, tá? Cara, o P sobre VP, principalmente nesse fundo de papel muito alto, não vale a pena comprar. Por melhor que seja o fundo imobiliário, fica bem arriscado, você aumenta muito a chance de você perder dinheiro. Às vezes é melhor ficar um pouco de fora, acompanhando de perto e aproveitar esses momentos de emissão para aí sim conseguir comprar essas cotas mais baratas. Beleza? Galera, acho que é isso. Falamos aqui bastante sobre fundos imobiliários de papel, de tijolo, essa dinâmica da taxa Selic, da inflação. Espero que vocês tenham curtido essa live. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, depois é só deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite.